O Clube de Arte envia brindes mensais produzidos pelos trabalhadores da arte espírita para seus associados e para 400 obras sociais espalhadas por todo o Brasil. São CDs e DVDs, acompanhados sempre de um exemplar da revista Cultura Espírita. No site clubedearte.org.br, verifique se existe alguma instituição aí, pertinho de você. Quando você, associado, contribui, além de receber os seus brindes, você está amparando as crianças e famílias que participam desse projeto de amor. Os novos associados do Clube de Arte vão receber o DVD Superação dos Vícios, mais um exemplar da revista Cultura Espírita e um brinde extra, o DVD Valorização da Vida. Associe-se ao Clube de Arte, o maior beneficiado é você. Ao longo da história da humanidade, Jesus tem encaminhado seus servidores mais preparados para exemplificar na Terra a vivência do amor incondicional. Uma dessas almas nobres foi o grande organizador da doutrina espírita e ficou conhecido pelo mundo com o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Vamos conhecer um pouco mais da história desse que foi um dos benfeitores da humanidade. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec percebeu que seria necessário desdobrar as questões, analisando aspectos com maior profundidade. Mas 4 obras vieram em seguida: o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865 e a Gênese, em 1868. Houve outros fatos importantes para a propagação do Espiritismo que fizeram com que ele chegasse aos 4 cantos do mundo. A publicação mensal de uma revista espírita que se tornou um marco da divulgação do Espiritismo. A fundação da Sociedade Espírita Parisiense, que serviu como modelo para milhares de instituições espíritas que se espalharam pelo mundo, principalmente no Brasil. A divulgação da doutrina espírita pela tribuna, por Allan Kardec, em uma viagem que ele realizou em 1860 à cidade de Lyon, no Centro Espírita de Brotteaux, dirigido por um operário, o Senhor de Joux. Boa noite. Meu irmão Allan Kardec, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão de Joux, que Jesus abençoe os teus esforços. Senhores, senhoras, que Jesus nos abençoe. Quando se considera o estado atual da sociedade, é-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, este é o milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, pois que está nos desígnios de Deus, isto com o auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação. Em 1858, Allan Kardec abriu um novo meio de comunicação com a comunidade espírita internacional, ao iniciar o lançamento da sua revista, a Revista Espírita, mensalmente. Através dela, ele conversava com o mundo inteiro, recebia cartas, recebia informações, apresentava a sua maneira de pensar, as interpretações, e durante 12 anos, até a sua desencarnação, a Revista Espírita foi publicada mensalmente por ele
guardando no seu bojo um material fantástico, informativo, esclarecedor, até material que não se encontram nos livros básicos da codificação. Após a sua desencarnação, a Revista Espírita continuou sendo apresentada ao mundo e até hoje aí se encontra. Só que, na atualidade, patrocinada pela Federação Espírita Brasileira, que a edita em francês, em espanhol, em português, em italiano, fazendo com que o pensamento de Allan Kardec, e a revista notável que ele criou, continue sendo um tesouro para a humanidade. Vale recordar que Allan Kardec publicou na sua revista um acontecimento extraordinário, que foi o lançamento no Brasil, por Luiz Olímpio Teles de Menezes, do primeiro jornal espírita do nosso país, Eco de Além Túmulo. Podemos destacar, entre muitos trabalhadores, o incansável Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como Kardec brasileiro. O movimento espírita ganhou uma amplitude tamanha, de tal forma que nós vamos observar que em toda a sua sequência, o mundo espiritual tem a preocupação com aqueles que têm a responsabilidade de direcioná-la. No momento crítico do movimento espírita brasileiro, quando havia divergências de opiniões e divisões, alguém foi chamado para representar a visão real de Allan Kardec do mundo espiritual nesse movimento. Essa criatura foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra chegou ao movimento espírita a partir do instante em que ele se defrontou com o Livro dos Espíritos. Apaixonou-se por tudo aquilo que o mundo espiritual havia oferecido à humanidade. E por essa razão, engajou-se também no movimento, abandonando a vida política, que tinha sido um referencial na sua existência. A partir de então, o seu pensamento lúcido, a sua visão clara, transformou-o num diretor, num orientador de outras criaturas. Por essa razão, na Federação Espírita Brasileira, ele se transformou em um dos seus diretores, presidente da casa. E, com o seu pensamento e lucidez, foi direcionando a ideia espírita exatamente como Kardec nos-la apresenta nos finalmente do Livro dos Médiuns, falando a respeito das sociedades espíritas. A firmeza de caráter de Dr. Bezerra logo impôs sobre todos aqueles que participavam do movimento espírita. E por essa razão, nós temos hoje um movimento íntegro, perfeito, onde os três aspectos da doutrina apresentam-se com clareza: o aspecto filosófico, científico e religioso, não permitindo que esse tripé fosse despedaçado. Essa tarefa do Dr. Bezerra, esse trabalho do homem brilhante que ficou conhecido e é conhecido por todos nós na atualidade como o nosso Kardec brasileiro. E entre outros aspectos do seu caráter, pela bondade, pela integridade, pelo amor ao próximo, ele é o médico dos pobres. Pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, a existência de Deus e a existência do mundo espiritual são os princípios básicos da doutrina espírita. Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, vitimado pelo rompimento de um aneurisma. Seus despojos foram depositados no cemitério Père-Lachaise, em Paris, na França. Partiu para o mundo dos espíritos, deixando cumprida a sua missão, o que lhe outorgou o título de codificador do Espiritismo.